Peraí que já entra o pessoal. O pessoal, a rede social vai avisando a galera que a gente já tá no ar, Aí entendeu? já começa, né? Aí a gente se apresenta. Deixa girar um pouquinho aí, deixa entrar alguém. Tá vendo? Já vamos chegando, galerinha. O pessoal tá chegando, José. Pra gente começar mais um bate-papo aí, certo? Isso é muito importante. Legal. Terça de carnaval. Terça de carnaval. Hoje a gente tá num ambiente um pouco diferente, né, José? Com certeza. Os meninos hoje, galera, os meninos aqui na unidade hoje eles pegaram um dia de folga, né? Então é um dia livre, onde a gente vai ter agora uma gincana aí, né? O professor de educação física vai fazer uma gincana com eles e tal. Então hoje a gente não está no auditório, tá? Hoje a gente está aqui dentro do escritório. Quem vai puxar essa aula hoje é eu e o José. A Letícia também foi pular carnaval. A Letícia é terrível, pessoal. A Letícia tá lá pulando carnaval e sobrou pra mim e pro Zé, né? É verdade. E agora, hein? A Letícia tá fazendo uma transmissão ao vivo. Hoje ela que tá por trás das câmeras apoiando. Hoje ela que tá por trás da câmera apoiando. E eu tô aqui com o meu amigo Alex. Legal, show de bola. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Todo mundo que tá aí, seja muito bem-vindo. Essa terça de carnaval, que seja uma terça-feira abençoada, né? Uma terça-feira aí maravilhosa para todos, né? Independente de onde você estiver. Saiba que o poder superior já está com você, está te amando, está te protegendo, está abençoando o seu dia, tá bom? Então, se você estiver num dia muito feliz, aproveite. Mas se você estiver num dia ao qual esteja tendo dificuldades, também aproveite para aprender com essas dificuldades, né? Buscar entender o que essas dificuldades estão trazendo de desenvolvimento, que possam estar trazendo aí de crescimento para você, tá? De qualquer maneira, seja grato pela sua vida, seja grato pela sua família, porque é uma bênção divina e maravilhosa, né? Do poder superior aí. O simples fato de você estar com saúde, estar acordado, estar vivendo, isso daí já é uma bênção maravilhosa. Certo, José? Certinho, Alex. Então fala um pouco pra galera aí, José, talvez. Bom, eu sou o José, né? Estou sempre com a Letícia e com o Alex aqui, aprendendo mais aqui com os dois, né? E sou feliz, muito feliz de vir hoje estar aqui, uma terça-feira de carnaval, né? Eu poderia estar muito bem na tua cidade lá, não, mas eu resolvi vir com o Alex e com a Letícia aqui e dividir um pouco com vocês a minha... já passei muita dificuldade na minha vida, na minha ativa, e hoje não, graças a Deus, eu fiz um tratamento no Gábata aqui, muito feliz, né? E o Gábata me construiu minha vida de novo. Eu nasci de novo. E hoje eu estou feliz de estar aqui numa terça-feira de carnaval, todo mundo se divertindo, e eu aqui. Depois você tinha umas fotinhas legais. E eu no Gábata São Roque aqui, com a Letícia e com o Alex aqui, vendo os meninos aqui, vendo o pessoal daqui, e muito grato, muito feliz mesmo de estar aqui. Eu prefiro mais estar aqui do que estar lá fora. Perdendo tempo com o pessoal lá fora, aqui dentro pelo menos eu estou aprendendo um pouco mais. Tá? Legal, show de bola. E o Zé, para quem ainda não sabe, é um dependente químico que está em recuperação aí há quantos anos? 22 anos. 22 anos de sobriedade, né? Então, assim, mais uma vez, gente, é possível, tá? Mas, essa aula de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho do quanto tem que ser feito, né? Do que precisa ser feito para se tornar cada vez mais possível para que o dependente químico ele fique limpo, para que ele conquiste a sua sobriedade. E isso envolve muito mais do que você imagina, né? Então, assim, qual é a grande dificuldade de um dependente químico? É a falta de conhecimento dele sobre a sua doença, para que ele possa aceitar a dependência química como uma doença existente na vida dele, mas também a falta de conhecimento do familiar sobre o que é a dependência química, né? O que precisa ser feito. E com isso, a falta de conhecimento sobre a dependência química, o familiar não sabe, não busca entender também quais são os seus vícios emocionais e como esses vícios acabam prejudicando a manutenção, a recuperação do dependente químico, né? Então, por isso que a grande dificuldade, quando o dependente químico sai do tratamento e retorna para o seu lar, para a sua casa, é a de manter a sobriedade. Por quê? Porque a família não foi buscar
conhecimento sobre a dependência química, não foi buscar conhecimento sobre inteligência emocional e com isso ela não conseguiu identificar quais são os vícios que ela possui e que ela não consegue entender, não consegue aceitar que possui aquele vício. Aí o que gera? Uma série de conflitos. Por quê? Quando tem um lar duas pessoas que não têm conhecimento sobre a sua doença, sobre as suas dificuldades, sobre os seus vícios emocionais, uma alfineta a outra. Certeza. Entendeu? E aí se torna uma gatilho da outra. Então hoje a gente vai começar uma série, né, que algumas famílias têm pedido pra gente, né, tem mandado aí uma mensagem no direct e pedido, gente, vocês podem explicar um pouquinho mais aí para nós, né, sobre a dependência química, porque a gente não consegue entender porque eles são tão revoltados, porque eles não aceitam o que a gente fala, porque eles não aceitam que eles são doentes e que eles precisam fazer mudança na vida deles. Então, assim, é uma série de coisas, é uma série de entendimentos que todos dentro do lar precisam adquirir. Então, a gente vai começar hoje uma nova fase, né? Aproveitar aí o início de março para iniciar uma nova fase aqui de ensinamento para vocês, né? A gente vai mergulhar um pouquinho mais profundo dentro da dependência química para que a gente possa explicar o quanto vocês possam estar errando aí. Em primeiro lugar, com vocês mesmos. E em segundo lugar, com o dependente químico, tá? Porque é isso aí. A família que possui a dependência química instalada dentro do seu lar é uma família que está adoecida. Então, todos precisam passar por uma ressignificação para que um possa ajudar o outro. Certo, José? Certíssimo, Alex. José, assim, hoje você consegue compreender que na época, quando você começou o seu tratamento, na época quando você chegou no Gábata, a sua família tinha pouco conhecimento sobre essa doença e muitas das vezes eles queriam ajudar, mas não sabiam comunicar da maneira correta. E com isso causava um afastamento maior entre vocês? Sim. Você consegue entender hoje, depois de algum tempo já acompanhando a gente? Com vocês, estou aprendendo muito. Minha família não sabia nem o que era uma dependência química. E eles sofriam muito, né? E eu fazia eles sofrer. Porque na minha ativa eu era muito estrangulado da vida, né? Eu bebia, ficava jogado pela rua aí, entendeu, Alex? Então a minha irmã nem imaginava o que era dependência química, entendeu? Hoje eu estou aprendendo com vocês aqui. E eu estou muito grato de estar aqui, né? Aprendendo com vocês. Que eu mesmo também, se pensa, eu estou 22 anos, mas eu me vigio 24 horas. Eu tenho muito medo, essa doença é muito traiçoeira. E eu tenho, falar para você que eu não tenho medo, eu tenho sim. Eu tenho muito medo de... Nossa, eu não gosto nem... Eu olho para trás assim, eu não quero nem olhar para trás. Porque a hora eu vi a luz se apagando lá no fundo do poço. E se não fosse o Gábata me acolher, o João me acolher, hoje eu não estaria aqui para falar, eu não estaria nem vivo aqui para falar isso aqui para vocês. Mas aqui eu aprendi muito, estou muito feliz mesmo, estou muito grato por essa casa, adoro essa casa, adoro vir aqui, o pessoal me acolheram muito bem, você, todo mundo aqui, a Letícia, entendeu? Estou aprendendo com vocês, quero aprender muito mais. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não tive muito estudo, eu só trabalhei na minha vida para ajudar a minha família. E nós somos de família humilde, pobre, entendeu? Eu tinha que muito trabalhar e não tive nem noção de estudar, porque nós passávamos até necessidade, mas o que adiantava? Um pouquinho que eu trabalhava, gastava tudo em bebida. O que eu ganhei com isso na minha vida? Só perdi, só andei para trás. Não, eu entendo. E aí, olha o fato que a gente vai começar a trazer aqui hoje. Quando a família não vai buscar conhecer o que é isso, o que acontece? Muitas das vezes ela quer ajudar, só que ela não sabia comunicar da maneira correta com você. Certo. Então, o que ocasionava? A comunicação era errada deles com você. Sim. Tá bom? Sim. E o que acontece? Te afastava mais deles. Certo. Então, quer dizer, de uma maneira ou de outra, eles continuavam sofrendo porque eles não sabiam comunicar com você. Correto. Eles não sabiam compreender, né,
o porquê daquela doença, tá? Para o quê? Para ficarem menos nervosos, para ficarem menos machucados. Sim. E aí o que acontece? Esse afastamento automaticamente te jogava mais para o fundo do poço. Correto. Então é isso que a gente vai trazer aqui, ó. A dependência química, ela é considerada sim uma doença crônica que afeta o cérebro devido ao quê? As alterações neurobiológicas que ela causa no nosso cérebro. Entendeu? É o que a substância externa ao entrar dentro, em contato com o nosso organismo, causa neurobiologicamente essas mudanças, tá? E faz com que o quê? O dependente químico comece a viver uma vida disfuncional. Só que, gente, olha que parte interessante. Essas alterações, elas impactam diretamente o quê? O comportamento. Eles impactam o quê? A capacidade da pessoa de tomar decisões, tornando o quê? A dependência uma condição complexa e desafiadora. Só que é só para o dependente químico? Não, para o familiar também. Por quê? Mais uma vez eu vou deixar muito claro aqui para todos que estão assistindo que todos nós somos, de alguma maneira, dependentes químicos. Tá? O nosso corpo ele precisa de química para tudo que nós somos e fazemos. Então, por exemplo, para eu sentir o bem-estar, para eu sentir o prazer na minha vida, para eu sorrir, para eu estar feliz, eu preciso do hormônio da dopamina, que é uma substância química, que o meu cérebro libera para o meu corpo. E aí faz com que o meu corpo se sinta bem, prazerosamente. Então, assim, qual é a diferença? Eu, Alex, vou buscar um tipo de comportamento, ou um tipo de comunicação, ou um tipo de ambiente que me entregue mais esse sentido da liberação da dopamina para eu sentir o que? O meu bem-estar. Correto. O José, antigamente, ele ia buscar o quê? O álcool. O álcool. Era o álcool que trazia o quê? Essa liberação da dopamina para o José. Certo. Entendeu? Então, assim, dentro da família, todo mundo, de alguma maneira, precisa de um tipo de substância. Certo. Tá? Certo. Então, vamos lá. Tem pessoas, José, que se sentem prazer, por exemplo, na fofoca. Olha isso que interessante. A fofoca é um vício emocional que essa pessoa possui e que ela precisa estar falando da vida dos outros, que ela precisa estar prestando atenção na vida dos outros. Aí é onde a gente entra nas pessoas que estão hoje viciadas nas redes sociais. Então aquela pessoa ela precisa estar constantemente olhando o que está acontecendo na vida dos outros. Entendeu? Para liberar o que? A dopamina no cérebro. Para o cérebro liberar para o corpo. Entendi. Então, assim, não tem diferença, se você olhar tecnicamente, não tem a diferença do álcool ou da cocaína. Correto. Ambos estão o quê? Incentivando o cérebro de cada um a liberar dopamina. Entendi. Então, o que acontece? Aí, muitas das vezes, a família não tem esse conhecimento. Então, ela não sabe se comunicar com você. Certo. Aí, o que acontece? O convívio de vocês dentro do lar fica difícil. Então produz pouca dopamina para ela e produz pouca dopamina para você. Aí cada um vai cada vez mais buscar o quê? A sua fuga de preferência. O José vai ficar irritado dentro de casa, porque aquela pessoa está vindo, está cobrando de maneira errada, né? Está criando uma opressão, sabe? Está olhando, jogando um olhar ruim, um olhar de falta de crédito. Aí o José fala o quê? Cara, eu vou lá fora, eu vou buscar aquela substância para me sentir prazer de novo. Falta de conhecimento. Vai. Isso, né? E essa pessoa fala, eu vou ficar longe do José, eu vou ali para minha rede social. Entendi. Vou ver o que o fulano está fazendo, vou ver o que o ciclano está fazendo e fica viciado. Então olha como cada um vai buscar a sua fuga. Para o quê? Inconscientemente não entender que o seu cérebro já está funcionando de maneira desfuncional. Compreende isso? Compreendo. Hoje eu compreendo. É isso aí. Antigamente a gente não tinha nem redes sociais, não tinha nada, você não entendeu? tinha conhecimento nenhum. Então, era só mais na brutalidade, entendeu?
E há 30 anos atrás não se tinha o conhecimento que a ciência trouxe hoje, entendeu? Então por isso que a gente fala, gente, não pode perder de assistir essas aulas do GABA TSDE. Por quê? Porque isso daqui é prevenção para que a sua saúde mental, e a sua saúde emocional e a sua saúde física seja preservada, seja blindada. Por que a família sofre tanto? Por falta de conhecimento. Aí a família não sabe se posicionar da maneira correta. A família não sabe falar o não na hora certa e o sim na hora certa. Inverte tudo. A hora que é para falar não, fala o sim. E a hora que é para falar o sim, fala o não. E isso é só da maneira verbal? Não. Da maneira também não verbal, através de uma expressão de olhar. Você compromete o que? A sobriedade do indivíduo ou da indivídua e também a sobriedade sua, tá? Então assim, a dependência química é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e ela é uma doença incurável. Olha isso. Ela é incurável. Ela vai estar instalada na vida do dependente químico pelo resto da jornada. Ela vai estar instalada na família pelo resto da jornada. Só que aí o detalhe da família entender o que é essa doença, para saber olhar para si em primeiro lugar e depois olhar de uma maneira correta, de uma maneira mais produtiva e objetiva para o dependente químico. Tá? Vamos para uma próxima fase? Eu vou mostrar para vocês o que a substância, né, como ela altera o cérebro, tá? Vou explicar um pouquinho aqui para eles entenderem e para você também entender. Então assim, a dependência química, ela vem como o quê? Por que ela ganha muita força? Porque ela mexe com o nosso sistema de recompensa cerebral, tá? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona por recompensas. Certo. Né? A gente sempre está buscando a recompensa por algo, por alguma coisa, entendeu? Então assim, a droga ela atua no sistema de recompensa do cérebro, liberando o quê? Os neurotransmissores, tá? Como a dopamina, que é o que eu acabei de explicar aqui agora há pouco, tá? A dopamina ela traz o quê? Essa sensação do prazer, da euforia, do entusiasmo, entendeu? Então a substância, né, a droga lícita ou ilícita, ela vem e trabalha com esse sistema de recompensa do cérebro. Só que o uso repetido dessas substâncias leva o cérebro o quê? A se adaptar. Correto. Então, por exemplo, quando a pessoa usa, né, a substância química aí, o que acontece? A substância química faz com que o cérebro libere uma quantidade maior desse neurotransmissor, desses hormônios, e numa velocidade mais rápida. Você entendeu? Entendi. Do que eu produzo naturalmente. Então, assim, nós podemos produzir a dopamina, né? O nosso corpo ele é uma farmácia. Certo. E a gente produz a dopamina de maneira natural. Só que ele libera as quantidades certas, na velocidade certa. De acordo, e essa velocidade, a gente tem o poder de controlar ela. Através do quê? De como acessar as ferramentas, né? E colocar o quê? Consistência. Então, por exemplo, o simples fato, José, de eu sorrir e manter o sorriso no meu rosto por um bom período de dia, acelera o quê? A liberação de dopamina. Se eu ficar naturalmente com o rosto mais tranquilo, cara, eu vou produzir uma dopamina? Vou. Só que numa velocidade menor, numa quantidade menor. Olha para você ver o quanto falta, o quanto isso pode ser importante para a família. Gente, o simples fato, cara, de eu começar a colocar um sorriso no meu rosto, emite para o meu cérebro que, ó, eu estou feliz. Então ele vai liberar dopamina numa quantidade maior, numa velocidade mais rápida. Então olha a importância de eu trazer o que? Uma linguagem corporal positiva. Agora, se eu estou lá em casa, o dependente químico num canto da casa, e eu no outro, eu assim, ó, com a cara emburrada, triste, depressiva, cara, eu não vou liberar dopamina. Então, quer dizer, emocionalmente eu vou ficar enfraquecido. Certo. Entendeu? Entendi. E com isso vai mudar meu comportamento. Automaticamente eu vou gerar o que para o José? Eu com a cara brava, eu com a cara entristecida,
o olhar de julgamento, como que o José vai se sentir? Nossa, muito mal. Mal mesmo. É isso aí que leva a pessoa... Aí o que o José vai fazer? Vai buscar a fuga dele. Minha fuga que é a bebida. Você entendeu? Certo. Olha como é interessante, gente, a gente aqui falando sobre essa importância da família conhecer mais sobre si mesmo, né? Olha o importante de você, mamãe, você, esposa, entender que o bom resultado, né, a boa colheita de um tratamento, de dependência química, né, de uma recuperação do dependente químico, envolve todos. Olha o quanto é importante você entender que você precisa mudar em primeiro lugar. Você precisa focar na sua vida para que você comece a reagir com você. Automaticamente vai começar o quê? Florir ao seu lado. E aí é onde a família erra. Por quê? A família acha que a recuperação do dependente químico depende somente dele. Certo. A maior porcentagem é do dependente químico. Por quê? Você que vai ter que fazer a escolha do sim ou do não para consumir a droga. Correto. Mas tem uma outra porcentagem que é a família. Que é o quê? A família se torna um dos principais gatilhos de recaída do dependente químico. Por falta disso daí, por falta de conhecimento. Então, gente, é muito importante você pegar essa aula de hoje e dar um like aí, ó. Vai no coraçãozinho. Pega aí, dá um like pra gente, vai na mãozinha, se você estiver vendo pelo YouTube, pô, dá um like, sabe? Começa a seguir as nossas redes sociais, começa a seguir o nosso canal do YouTube, compartilha com outras pessoas, sabe por quê? Porque isso é prevenção. Esse conteúdo que a gente está aqui dividindo com você serve, por exemplo, para muitos pais aí de crianças, de adolescentes. Se eles tiverem esse conhecimento, eles vão saber o quê? Trabalhar melhor a prevenção desses jovens ao uso das substâncias. É importante. Não fica com preguiça, não fica com medo, não fica com vergonha. Compartilha. Pega esse link aí, ó, dessa aula hoje, compartilha com mais 5, 7, 10 amigos, amigas. Você pode mudar a vida de alguém com um simples compartilhamento. Várias pessoas já chegaram pra gente e falou que o dia delas foram transformados, porque a partir do momento que eles assistiram a aula da gente. E pessoas essas que não usam substância, que não usam drogas. Pô, então o que você está esperando para compartilhar? Por que você não fez isso ainda? Para e pensa. Nesse carnaval ainda, que a gente está tendo aí uma seleção de garotos, de jovens com 12, 13, 14 anos, gente, com aqueles copos desse tamanho de bebida na mão. É uma judiação. A gente viu ali em São Roque, não sei se você andou ontem. Essa tristeza, cara. Menina de 12, 13 anos com um copão desse tamanho. Cara, a gente vê aquilo ali, corta o coração. E as roupas? Sem roupa praticamente. Não, praticamente. Entendeu? E uma aula dessa pode ajudar muito o papai, muita mamãe a abrir a mente. Então não deixa de compartilhar não, tá bom? Olha aí, vamos mais um detalhe, Zé, que é legal, para vocês entenderem as alterações na estrutura cerebral que a dependência química vem a causar. Então assim, o uso prolongado das drogas pode causar, né, alterações aonde? Na estrutura do cérebro. Porque lembra, tudo que a gente é, todos os nossos resultados é através do que a gente viu, ouviu e sentiu. Aquilo ali gerou experiências na nossa vida, que geraram o quê? Significados, que geraram o quê? Sentimentos e que geraram o quê? Crenças. Tá? Todo ser humano é assim. Todas as nossas crenças foram formatadas através do quê? Das nossas experiências. Então, quando a pessoa ela usa, né, faz um uso prolongado de drogas, automaticamente, com o tempo, isso vem sendo causado que uma mudança, uma modificação na estrutura e na função do nosso cérebro. Com isso, afetando as áreas responsáveis pelos nossos controles de impulsos, tomadas de decisões, memória e aprendizado. Então, quer dizer, a droga ela vai afetando tudo isso. Para a família entender, né, o cérebro nosso ele é dividido em duas partes, familiar. A parte esquerda é a parte racional. A parte direita do cérebro é emocional. Então, assim,
os nossos vícios, né? A nossa dependência vai fazendo com que a parte racional nossa vai murchando, ela vai ficando mais fechada. Certo. E o que comanda as nossas vidas é a parte emocional. Então, quer dizer, a parte emocional vai ficando muito mais florida, vai tomando muito mais corpo, vai fazendo muito mais decisões na nossa vida. Então, os vícios causam isso na pessoa. Vai fazendo essa alteração onde? Na nossa estrutura cerebral. Então, quer dizer, o meu cérebro ele vai perdendo a parte racional, vai ficando inferior à parte racional. Qualquer ser humano, anota aí, ó, qualquer ser humano, as suas principais, todas as suas decisões são tomadas por onde? Pela emoção. Entendeu? É a emoção que rege a gente no dia a dia. A parte racional do cérebro, ele tem a função de falar o quê? O sim ou não, perigoso ou não perigoso. Só que é a emoção que faz o quê? A propulsão. É a emoção que é o motor. Então é o que eu sinto tesão ou não que me move. E isso vai acontecendo muito forte no dependente químico, por quê? Porque a droga vai fazendo essa mudança estrutural no cérebro dele, aonde ele vai cada vez mais tomando corpo as suas emoções, o desejo do quê? Do prazer que a droga traz momentaneamente, né? É muito forte o desejo, entendeu? Aquilo é emoção. E ao mesmo tempo o vilão que também está na emoção, que é o quê? A dor, o sofrimento, da rejeição, da opressão, da falta de carinho, da falta de afeto, que ele sente através de outras feridas emocionais que ele tem. Então, assim, a droga ela vai tomando conta, literalmente, né, da parte emocional do nosso cérebro. Ela vai fazendo essa alteração. Compreende, hein? Eu era muito rejeitado, né, antigamente. Era muito rejeitado pelas pessoas. Dentro de casa, como é que é? Também. Também, né? Também, dentro de casa. Qual exemplo, por exemplo, que você pode dar para as pessoas que você vê hoje como rejeição lá na sua infância dentro de casa ou na adolescência? Nossa, eu chegava na minha casa, a minha irmã já falava, ih, já veio o bêbado aí, ó. Aquele cheiro de álcool, que a gente, eu não sentia o cheiro do álcool, mas ele sentia, falava, ih, chegou o bêbado, vai tomar banho, vai, fedendo, realmente, mas só que a gente não sente isso aí. A família sente, as minhas irmãs sentiam. E eu não sentia, para mim ainda estava tudo normal. E não estava normal. Do jeito que eu chegava lá em casa, tudo cheirando mal, uma época, eu fiquei 15 dias sem tomar banho, trancado num quartinho, sem comer, sem beber, sem nada. Falei, nossa, isso aí não é vida para mim. Depois que eu fui tomando a consequência das coisas, que a coisa não é bem assim. E no sim, a minha irmã estava certa. A minha irmã estava certa. Eu que era errado, mas só que eu não via isso. Não, mas tudo bem. Elas estavam certas no que elas estavam pensando e querendo te ajudar. Sim. Mas você consegue entender que a comunicação delas era errada? É errado, porque já chegava me agredindo. Aí eu procurava substância. Porque você se sentia como? Rejeitado. Então assim, olha para você ver como é isso. E aí a gente vai chegar numa parte aqui onde o pessoal vai entender melhor o porquê dessa comunicação errada, tá bom? A gente já vai chegar aqui e vai poder explicar. Eu era muito humilhado. Muito humilhado, eu era muito humilhado. Por todo mundo. Por tudo e por todos. Por tudo e por todos. Por mais que eu fazia, parece que não estava bom. Mas eu não via. Eu não conseguia enxergar. Eu comecei a enxergar depois. Depois que eu estava... É muito complicado. E isso daí, você consegue entender que isso daí, esse tipo de comunicação errada, vai trazendo o que? Vulnerabilidade para você, você vai se sentindo, você vai ficando mais propenso a ter recaídas. Dificulta pra caramba o processo do quê? De se manter sóbrio. É que nem, Alex, eu tenho muito medo, vamos supor, de escorregar, cair, bater a cabeça. A primeira impressão que o pessoal vai falar assim, ih, voltou a beber. Eu posso cair, se machucar, qualquer uma pessoa pode cair, mas a primeira coisa que vem, será que voltou a beber? Será que... É isso, eu vou ser julgado pro resto da minha vida, é isso? Não, é assim, ó, vai ter. Então assim, o dependente químico, ele se torna um elefantinho branco, né? A gente gosta de falar isso porque o dependente químico, ele se torna um elefante branco. Certo. Seja na família, seja na sociedade.
Então, quer dizer, o resto da vida dele, ele vai carregar aquela marquinha, aquele X. Entendeu? No meu caso. E lembra que qualquer um, seja de qualquer substância. Certo. Né? Que é o que a gente explicou agora há pouco aí. Você entendeu? Você vai carregar, não tem como. Entendeu? Só que é como você vai lidar. Né? Então, como a família vai lidar com isso? A gente vai mostrar aqui também agora há pouco. Tá, galera? Olha lá. A compulsão e a perda do controle. Né? Então, vamos lá, vamos falar isso. As alterações cerebrais provocadas pelas drogas, né? Elas levam a uma compulsão, gente. E é uma compulsão muito forte, né, Zé? É difícil de lidar com isso, concorda? Eu que eu digo. Eu que eu digo. Então, assim, que é aquele desejo incontrolável de usar a substância, mesmo diante das consequências negativas. Sim. Só que, Zé, lembra que eu expliquei agora há pouco esse lance do que de todos nós somos dependentes químicos? Sim. Olha para você ver, família, a importância. Então, e aquela pessoa da família que é viciada em fofoca, em cuidar da vida dos outros? O que acontece? O que aquilo faz? Libera substância para ela. Lembra que eu falei da dopamina? Certo. Então, assim, quando eu foco, né, em cuidar mais da vida dos outros do que da minha, é a mesma coisa. É uma fuga que eu estou buscando, né? E aquela fuga ela é boa, ela é gostosa, ela me traz prazer. Por quê? Porque eu estou fugindo das minhas dores. Eu estou fugindo de olhar para o espelho e entender quem é o Alex. Então eu vou o quê? O que é mais fácil? Eu cuidar da vida do José, eu criticar o José, eu julgar o José. Certo. Isso vai me liberar dopamina, isso vai me liberar prazer. Nossa, eu estou me sentindo mais leve. Entendeu? Por quê? Porque eu tirei a responsabilidade da minha vida. Então você consegue entender como é muito parecido, como a gente caminha muito paralelo. Eu sem usar a substância e você usando a substância. Tá vendo, gente? Cada um tá buscando uma fuga. Então, assim, isso se chama o quê? É vício emocional. Então, assim, a raiz da dependência química é as emoções. São feridas emocionais. A mesma coisa quanto a você que é viciado em fofoca, quanto a você que é viciado em cuidar mais da vida dos outros do que da sua, quanto a você que é viciado em redes sociais, quanto a você que é viciado em pornografia. É vício emocional, são feridas emocionais que você também possui. E aí você fica buscando colocar onde? Para os outros. É a mesma coisa o dependente químico. Por que ele tem tanta dificuldade de aceitar que ele é um dependente químico e que essa dependência química é uma doença, que precisa de um tratamento profissional? É por isso. Porque é difícil olhar para o espelho e enxergar as minhas feridas. Então, olha o quanto é complexo se tratar a dependência química. Olha o quanto é complexo se manter uma sobriedade, conquistar uma sobriedade de longa data. É difícil, porque precisa todos, é um conjunto. Né? Mais uma vez eu venho aqui e falo, família é um conjunto de engrenagens. É uma engrenagem encaixada na outra e faz o quê? Girar a família. Certo. Então, assim, se cada engrenagem tem um risco e tem uma quebra, isso vai funcionar direito? De jeito nenhum. Então a gente precisa olhar para o quê? Para entender o que a minha engrenagem está com defeito. O que a minha engrenagem, onde ela pode estar riscada, onde ela pode estar não produzindo o melhor que ela pode. Para eu ajustar, né? Limpar, arrumar a minha engrenagem e aí depois eu buscar ajudar a engrenagem do Zé. Então assim, agora se eu quiser depositar todos os erros, todos os resultados ruins da família só na engrenagem dele, está errado. Daí a importância de que a gente fala da família ir buscar também, passar por um acompanhamento, por uma mentoria, sabe? Buscar participar de reuniões de conhecimento, de desenvolvimento pessoal. Cara, é importante demais. E eu não estou falando pelo dependente químico, eu estou falando pela sua vida, pela sua felicidade. Porque senão, quantos anos você vai vivendo aí e depositar toda a sua esperança, toda a sua felicidade na conta dele? Não vai rolar.
Eu preciso saber que a minha vida, ela é minha responsabilidade. Anota essa frase. A minha vida, né, a sua vida é sua responsabilidade. A minha vida, ela é minha responsabilidade. Eu não posso continuar mais colocando toda a esperança no outro. Eu preciso trazer para mim. Então, quantas mães hoje estão sofrendo e falam, eu não sei mais o que fazer. Ai, meu Deus, ele, meu filho não tem jeito, não tem jeito. Por aí mesmo. E fica sofrendo demais. Presta atenção. Mãe, esposa. Você, mãe, foi a melhor mãe que você pôde ser com o que você tinha de bagagem, com o que você tinha de conhecimento. Mas você pode ser uma mãe muito melhor a partir de hoje, se você decidir dar um passo à frente e começar a buscar novos conhecimentos para você evoluir como pessoa, como ser humano, amada por Deus e viver o que você merece viver. E para isso, muitas das vezes, você vai ter que falar não para o dependente químico e deixar ele seguir no caminho dele, batendo cabeça, até ele entender que a vida dele é a responsabilidade dele e que ele precisa agir diferente. Só que a partir do momento que você buscar novos conhecimentos, você vai entender vários pontos que você estava errando. Você vai entender quais são as suas feridas emocionais que estão te arrastando para o fundo do poço. E não é a ferida do outro, é a sua. Então, por que muita mãe vive carregando o sentimento de culpa, vive carregando, sabe, aquele sentimento de incapacidade, né? Vive se julgando, se martirizando, porque ela não está tendo consciência que ela não está fazendo o melhor proveito da vida dela. E para a esposa serve a mesma coisa. Quer ser uma grande esposa? Busque, a partir de hoje, imediatamente, por conhecimento. Busque por desenvolvimento. Para o quê? Para você crescer como pessoa. Para você crescer com você mesmo em primeiro lugar. Para você entender o que te machuca, o que te fere. Para você entender o que te faz feliz, o que é bom para você. A partir daí, você vai conseguir alguma mudança na sua vida. Mas também, esposa, se você ficar jogando aí a responsabilidade da felicidade do casamento para o dependente químico, desculpa, vai continuar também no fundo do poço, vai continuar também com aquela bola de ferro amarrada nos pés e sofrendo. Chega, está na hora de dar um basta disso. Quem ainda não sabe, poxa, pode entrar em contato aí com a Letícia, né? Pode mandar um direct, pode mandar um alô ali pelo Gábata Ouvidoria ou pela Escola Gábata. Nós temos aí a mentoria, né, individual para os familiares, a mentoria individual com a família, ou então só com a mulher, ou só com a esposa, com a mãe. Para o quê? Para você se conhecer melhor, para você se desenvolver, para você crescer. Manda lá um oi, pergunta, como que eu faço para participar disso? Como que eu faço para me tornar uma mulher melhor, um pai melhor, um homem melhor? O que eu preciso fazer? O que eu preciso acessar? O que eu preciso dar um passo à frente para agir diferente? Tá bom? É uma chance. Você, a partir de agora, está tendo consciência que você precisa crescer, que você precisa evoluir em primeiro lugar, para depois conseguir ajudar o dependente químico. Agora, mais uma vez, cada um tem o resultado que merece. Cada um vai ter o resultado de acordo com o que foi procurar, de conhecimento. Isso é fato. Isso é para mim, Alex, isso é para José, isso é para qualquer ser humano, para qualquer indivíduo. Beleza? Aí vamos lá, Zé. Olha que interessante. Com toda essa mudança que as drogas vai ocasionando no cérebro, nessa moldura do cérebro humano, o que acontece? O dependente, né, ele perde a capacidade de controlar o uso da droga. E aí ele se torna o quê? Escravo do vício. Só que o familiar é a mesma coisa. Por quê? O familiar, ele possui um vício emocional, né? Então aquele comportamento disfuncional que já tem dentro do lar ali com a família,
né, ser o dependente químico, aquilo faz com que aquelas sensações, o que ele está vivendo ali com o dependente químico, se torne o quê? Uma dependência emocional, um vício emocional. Certo. Então aquele tipo de ação, aquele tipo de comunicação, aquele tipo de comportamento, ele vai se sentindo o quê? Necessidade de estar vivendo aquilo constantemente. Só que é de maneira consciente? Não. É de maneira inconsciente, que está gravado aqui, ó, no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. Então, assim, mais uma vez, olha aí a importância de você buscar desenvolvimento para você. Porque de maneira inconsciente, você já se tornou escravo daquele tipo de comportamento que você está vivendo com o dependente químico. Daquele tipo de comunicação, daquele tipo de resultado. Só que aí você consegue entender como as pessoas estão adoecidas e não conseguem perceber que estão adoecidas? Faz sentido agora para você entender o lado da família? Agora sim. Mas antigamente a gente não tinha esse conhecimento, né? Volta a falar pra você. Então, assim, a família, por falta de conhecimento, ela vai continuar tendo que um relacionamento destrutivo. Sim. Porque ela não consegue enxergar que ela também tem dificuldades, que ela também tem vícios que ela não está conseguindo o quê? Controlar, que ela não está conseguindo falar não. Então aí tem muitas mães, muitas esposas que ficam vivendo o quê? Aquele relacionamento tóxico. Ela doente emocionalmente, viciada emocionalmente naquele tipo de comportamento e comunicação, o dependente químico viciado com a substância de preferência, cada um buscando a sua fuga, mas ao mesmo tempo cada um vivendo aquela relação tóxica, onde está todo mundo se afundando naquele mar de lama e ninguém está percebendo. E isso se passa anos. Então, assim, aí é o que eu falo. Quem precisa mudar em primeiro lugar? Família. Cada um, individualmente. Entendeu? Primeiro eu. O que você aprendeu? Primeiro eu. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, quarto, depois eu. Então, familiar, é assim, tudo pode mudar dentro do seu lar. A partir do momento que você entender que você precisa mudar. Que você precisa ser uma nova mulher, um novo homem. Que você precisa ter uma nova linha de pensamento, uma nova linha de comunicação, uma nova linha de comportamento, uma nova linha de ambientes a frequentar. Então, por exemplo, a família ela vem aqui e ela interna o cara. Só que lá fora ela não vai buscar um livro para ler, ela não vai buscar uma aula para assistir, ela não vai buscar participar de nenhum treinamento de desenvolvimento, ela não vai buscar participar de nenhuma mentoria, ela não vai buscar nenhum tipo de terapia. Fala para mim, que resultado ela vai ter? Nenhum. Quando o dependente químico voltar para casa? Nenhum. Por que o índice de recaída é alto? Então, assim, ó, é um conjunto. E todo esse conjunto precisa ser retrabalhado, tá? Então, assim, a dependência química, ela não é só do dependente químico. Você precisa entender que ela é de todos. Né? A família tem essa mania de falar, o meu dependente químico. Não. A nossa dependência química está nos causando determinados resultados ruins. Para que ela está fazendo isso na nossa vida? O que devemos aprender com isso? Para que superemos a dependência química que se instalou dentro do nosso lar. Nunca vai ser só de um indivíduo. Até porque, é o que eu expliquei, biologicamente todos nós temos dependência química, né? Cada um do seu tipo de substância, de comportamento, de atitudes. Essas são fugas, né? É onde a gente vai buscar a fuga para sentir o quê? Aquele prazer que o vício traz. Né? Todos nós temos vícios emocionais. Então, assim, é muito legal isso. Porque aí a gente chega aqui, ó. O que o seu vício... Agora vamos lá, hein? Vamos ser bem direto? Não. Topa? Direto e reto. Fecha? Então vamos. O que o seu vício emocional, né, o que ele tira do seu pior? Seja familiar, seja com o próprio dependente químico, o que ele tira de você? Ele te faz se tornar uma pessoa crítica, ele faz você sentir rejeição, ele faz você ser uma pessoa de opressão. O que ele tira de pior? O sentimento de humilhação pública. Ele faz você ser uma pessoa grosseira ou gostar de pessoas grosseiras. Ele faz você se tornar uma pessoa que aponta, que julga. Como
Como é que é? Ou faz você se colocar em situações que você é julgada, apontada constantemente? O que o seu vício está levando você a viver hoje? Olha como é importante você entender que você possui vícios emocionais e que você precisa de tratamento também, passar por ressignificação. Até quando você vai deixar o seu vício emocional manter você presa no que você está vivendo aí hoje? Para de focar no dependente químico, foca na sua vida. O dependente químico que está no tratamento, ele já está passando pelos profissionais. Agora foca você em mudar a sua vida. Porque cada um é a sua escolha. Certo. Tá? Tem dependente químico que até hoje escolheu estar usando. Nossa, mano. Assim como tem dependente químico que escolheu o quê? Ficar limpo, ficar sóbrio. Está aqui, ó, 22 anos limpo. São escolhas. Agora, o que mais dói, o que mais, sabe, deixa triste como profissional é ver você aí desse lado não conseguindo enxergar os seus vícios emocionais e não conseguir enxergar o porquê você está vivendo isso hoje, porquê você está se permitindo ser essa pessoa que está aí hoje. Até quando? Até quando vai se permitir ser humilhada? Se colocar com pessoas e ambientes que te traz tristeza, que te traz